Diga lá, Michele. Você perguntar alguma coisa? Ia perguntar se ia colocar para gravar, mas você já colocou. História da física da China e do Japão, não, ó, Gisele. Tenho não, tenho muito pouca coisa. Eu tenho um pouquinho de China, mas é passando, na realidade. É só uma apresentação que eu catei em algum YouTube da vida e o cara, a pessoa que está apresentando, ele só faz só fala das contribuições, né? De assim, inventou a pólvora, inventou a bússola, não fala assim muito da física, né? Porque a gente tem muito o que é a física hoje, né? O que é física, né? E aí, um dos problemas também é quando a gente define o que é física e como a física que a gente tem evoluiu para chegar aqui, né, a gente acaba colocando de lado coisas que seriam física de outras culturas, né? A gente acaba contando muito a linha de história, né? Que é muito atrelada à filosofia grega, né? Que é mais ou menos essa linha que eu estou seguindo aqui, né? Então tem esse probleminha, né? É meio complicado mesmo. Mas é uma pergunta interessante, né? Uma vez eu fui atrás, do Japão não achei não. Mas na China, porque é meio complicado também, né? Japão, China, Coreia tem muito overlap de história. Mas o da China tem. Da China eu me lembro de chegar a ver uma aula de um cara falando sobre isso, mas ele também não botava muita referência, era bem pobre de referência sobre o que era a física, né, dos chineses na antiguidade. Tá certo? Então vamos lá, né? Então a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre essa aula começa, né, com ciência islâmica medieval e depois a gente vai para a medieval, tá certo? Então a Idade Média, né? Basicamente o que a gente vai falar aqui agora, né, da Idade Média, né? A Idade Média, ela tem como marco de início, né, a desintegração do Império Romano em 476, né, da Era Comum. Né? Durante a Idade Média, dois marcos importantes, né, que é a ascensão da Igreja Católica e a ascensão do Islã, tá certo? E o fim, né, da Idade Média tem como marco a queda, né, do Império Bizantino, ou seja, a conquista de Constantinopla. Tá certo? Constantinopla, né, o Império Bizantino vão ser importantes aqui nessa parte da nossa história, principalmente no começo, quando a gente estiver falando da cultura islâmica, né? Por quê? Porque a gente vai ver que existe, né, uma eterna briga, uma eterna guerra entre o Império Bizantino e os califados, né? Os califados, os grandes califados do Islã da Idade Média. Tá certo? Então a gente tem, né, a desintegração do Império Romano, que vai gerar, né, parte do Império Bizantino, né, que seria o Império Romano Oriental, né? E aí você vai ter depois a queda do Império Bizantino como o fim da Idade Média. Certo? Ou seja, um período longo, né, um período de cerca de 1000 anos, e o que a gente vai ver é que esse período não passou em branco, né? Aquele negócio de Idade das Trevas, que nada se fez, não é bem verdade. A gente vai ver que pouco foi feito, né? Realmente demora a voltar a pegar, voltar a engrenar na Europa, mas quando pega, você tem uma sucessão de importantes eventos, né, que vão gerar, né, que vão possibilitar a renascença, né, no final da Idade Média, tá certo? Então vamos lá, né? Isso aqui é uma foto só para você ter uma ideia de por que o Islã, né, se torna muito importante para a história da gente, né? Por quê? Porque talvez ele foi um dos maiores impérios, né? Por exemplo, esse aqui é o Califado Omíada, né? Se eu não me engano, esse é o terceiro califado, né? O Califado Omíada, eu acho que é o terceiro califado, exato. São 4 grandes califados, né? E o califado Almilda é o maior deles, né? E ele que é o que vai se estender desde além da Pérsia, né? Já chegando ali ao Paquistão, aqui já é uma região do Paquistão, né? Aqui está a Índia, né? Então aqui você tem, né? Aqui é o Rio Indus, né? Então aqui você tem uma região que vai desde o Paquistão, né? Até a Península Ibérica, né? Quem já teve quem já abriu livros de história, né? História normal, é aquela história que a gente está com a história geral ali do ensino médio, tem um período, né, que ele vai falar sobre o domínio mouro, né, o domínio mouro da Península Ibérica e toda a influência moura na Espanha e em Portugal, né? Ou seja, esse mouro, esse domínio mouro é o domínio islâmico, né? Ou seja, é o domínio dos grandes califados, tá certo? Mouro era uma palavra, né, do português e do espanhol para descrever, né, a população islâmica, né, e oriental, né? Ou seja, né, do Oriente Médio. Tá certo? Então, você nota que após, né, a queda do Império Romano, né, tudo aquilo que era da África setentrional, né, ou seja, o norte da África, né, ele é dominado pelos islâmicos, né, ou seja, pelos diferentes califados, né, a parte do Império Romano
acaba sendo dividido parte aqui nesse período, pelo menos no período do Califado Omíada, né? A Península Ibérica, né, vai ser posse, né, do Califado. Você vai ter uma divisão entre o Reino Franco, né, que basicamente vai pegar ali a Gália, né, que hoje vai vir a ser a França, né, os Lombardos, que é o norte da Itália e uma região intermediária da Itália, né, e o restante, basicamente, é o que é dito como Império Bizantino. Quando você olha aqui, né, em termos de fronteira terrestre, né, fronteira terrestre dos califados, né, tem maior fronteira terrestre com o Império Bizantino. O Império Bizantino, ele é cristão, tá certo? Ele é cristão, mas ele tem, né, descendência helênica, né? Ele é descendente da Grécia, né? Então de Elis, né? Então tem descendência helênica, né? Eles falam algo parecido com o grego, né? Mas são cristãos, tá certo? Então você tem esses dois problemas aí, duas rixas, né? Que vão nascer principalmente com o califado. Por quê? Porque você vai ter uma diferença de religião, né? E uma diferença de cultura, tá certo? De forma geral. Tá bom? Então vamos lá, né? O Califado Abássida, né? Que é esse que vai ser importante para a gente, não é aquele que a gente mostrou ali. Né? O Califado Abássida é o terceiro dos 4 grandes califados, então o Omíada, se eu não me engano, é o segundo, né, grande califado. O Califado Abássida, né? Ele é o terceiro dos 4 grandes califados estabelecidos após a morte de Maomé. Né? Maomé é o fundador do Islã, né? A dinastia Abássida descende do tio de Maomé, Abbas ibn Abdul Muttalib. Né? Então, esse Abba, o Abássida, né, vem exatamente de Abbas, né, que é o primeiro nome desse tio de Maomé, né, de quem, né, a dinastia leva o seu nome. Né, eles governaram como califas, né, após terem derrotado a dinastia Omíada, na Revolução Abássida de 750 da Era Comum. Né, eles mudaram o governo do califado de Damasco para Bagdá, né, ou seja, eles saem da Turquia e vão para onde hoje é o Iraque, né? Os Omíadas, né, seguem práticas imperiais bizantinas, né, ou seja, seguiam, né? Lembra que aqui é o Califado Abássido, né? Eles vão derrotar os Omíadas, né? Os Omíadas, eles tinham práticas imperiais bizantinas. Isso era um problema, um dos motivos dos Abássidas não gostarem muito dos Omíadas, né? E a língua oficial do governo era o grego, né? Ou seja, não era o árabe. Né? Muitos dos administradores do governo Omíada, né, eles eram cristãos gregos, tá certo? Ou seja, você tinha um governo e os administradores desse governo, ou seja, os funcionários públicos desse governo, eles eram cristãos, era um governo árabe, muçulmano, né, mas que tinha como principais funcionários públicos cristãos gregos. Né? Então isso é uma característica importante, né, do Califado Abássida, que vai gerar uma cultura importante para o progresso científico. Tá certo? No início do século VIII, né, haviam traduções de instituições, era comum, né, a tradução das instituições burocráticas para o árabe, ou seja, você tinha lá muitos textos em grego, por exemplo, né, e era comum que essas traduções fossem feitas para o árabe, né, o domínio abássida. Né, ou seja, quando os abássidos derrotam os omíadas, você vê ali a extensão do califado omíada, né, que estava ali naquele primeiro slide. Quando os abássidas dominam tomam domínio sobre aquela extensão territorial, o que é que eles encontram? Eles encontram um domínio multicultural, né? Ou seja, haviam muitos muçulmanos de diferentes origens, não necessariamente árabes, né? Você tem muitos cristãos, você tem judeus, né? Você tem sabeus, né? Sabeus é outra etnia, né? Sebeus, que são falantes de sírio e de aramaico, né? Além de persas e árabes, né? Ou seja, você tem ali um caldeirão de cultura, de multicultural, né, que fazia o quê? Fazer com que fosse importante, né, as traduções, né, ou seja, a cultura de tradução dos califados, né, vai ser muito incentivada exatamente porque eles dominam uma extensão territorial muito grande, né, com povos de diferentes etnias, diferentes religiões, diferentes línguas, tá certo? Muitos desses grupos, né, aceitavam e adotaram conhecimento secular, né? Aqui o secular não tem o significado de hoje, né? O significado de hoje secular, né, que é não religioso, né? Ou seja, essa é uma postura pós-iluminista, né? O conhecimento secular é um conhecimento não religioso depois do iluminismo, mas na época o visto secular significava ser não islâmico, tá certo? Ou seja, você tinha a religião você tinha a religião do governo, que era o Islã, mas os grupos, né, eles poderiam ter sua própria religião, poderiam ter seus próprios, sua própria forma de levar a vida, tá certo?
O que é que acontece, né? A tradução sobre o Califado Abássida, né? Como você tem um caldeirão multicultural, você tem a necessidade de tradução para poder você comunicar entre falantes de árabe, falantes de sírio, de hebraico, falantes de grego, tá certo? Então, alguns califas, né, abássidas, né, foram figuras-chave, né, no desenvolvimento da tradução, né, da tradição da tradução árabe medieval. Isso vira uma tradição, né, no Islã medieval, né, dentre eles Al-Mansur, né, esse aqui são os grandes tradutores importantes, né? O Harun al-Rashid e o Al-Mamun, tá certo? A necessidade por traduções, né? Nasce da astrologia, da alquimia e da medicina, né? Bem como das necessidades da burocracia, além da pesquisa científica e da filosofia. Por quê? Porque os árabes, como eles têm contato com essa cultura grega, né? Então eles vão ter contato com os livros, né? Com os escritos dos clássicos, né? Eles vão ter contatos com Aristóteles, eles vão ter contato com os textos de Platão, eles vão ter contato com os textos de Ptolomeu, eles vão ter contato com os textos de Cláudio Galeno, né? Que foi um grande pesquisador de medicina, né? Então, na hora que eles têm acesso àqueles textos gregos, né? Então a tradução se torna necessária até mesmo para a pesquisa científica e da filosofia, né, que é traduzido do grego para o árabe, para o hebraico, para o sírio, por exemplo. Né? Dessa forma, né, a tradução ela se torna uma profissão muito lucrativa. Né? E novas pesquisas demandam por novas traduções ainda melhores, né, o que resultou no intenso estudo, né, das línguas envolvidas, né, ou seja, o grego, o árabe, o sírio, o pálave, né, e o hebraico, por exemplo. Tá certo? Então aqui a gente vai ter agora depois que você tem ali a queda do Califado Omida, né? Você vai ter o Califado Abássida, e aqui é mais ou menos a região do Califado Abássida, em diferentes períodos, né? Principalmente, o principal período será essa parte verde aqui, no Iêmen não, né? No Iêmen não. Então você vai ter essa parte aqui verde, né? Que vai ser basicamente, por boa parte do tempo, será o Califado Abássida, tá certo? E você tem outras designações, né? E incluindo que isso significa também, né, a queda, né, do domínio do Islã na Península Ibérica. Tá certo? Tá bom? Então, o Al-Mamun, né, o Abu al-Bas Abdallah ibn Harun al-Rashid, né, que governou, eles eram califa, né, que governou o Califado Abássida entre 813 e 833, era comum, ou seja, depois de Cristo. Ele ascende ao poder após o seu irmão ser assassinado por seus próprios generais, né? Isso cria uma mania de perseguição um pouco, né, no Abu al-Bas. Né? Ele era filho de mãe persa, né? Ou seja, ele não era totalmente de uma etnia, né? Ele tinha influência persa na sua educação, tá certo? E iniciou seu reino no começo do seu reinado, né? Ele se propõe como um imperialismo zoroastriano, né? O que é o zoroastrismo? Né? O zoroastrismo é uma religião comum ali da região de onde hoje é o Iraque, né? Tá certo? Onde hoje é a Pérsia, perdão, onde hoje seria a Turquia, né? Então, da Pérsia, tá certo? Então, o zoroastrismo, né, a religião persa, e ele é criado, né, em cultura persa, então ele se propõe como um imperialismo zoroastriano. Contudo, né, uma vez que ele chega em Bagdá, que já era a capital, né, do Califado Abássida, né, ele rejeita o zoroastrismo em detrimento ao Islã, né, e se declara o árbitro do dogma, né, ou seja, o califa. Né, ou seja, ele vai reinar como sendo representante de Deus, né, de Alá, né, no caso, né, o Islã, então, no representante de Alá na Terra. Tá certo? Ele se autoproclama, né, o califa de Deus em 817, depois de Cristo, da Era Comum, estabelecendo o poder centralizado em uma única interpretação do Islã, a dele. Né, um dos principais promotores do movimento de tradução greco-arábico, né, esse califa, né, sendo, né, esse movimento de tradução grego-arábico seria a tradução exatamente dos clássicos gregos para o árabe, né, isso vindo da metade do século VIII, né, até esse movimento de tradução dura, né, mais ou menos 2 séculos, né, 250 anos, da metade do século VIII ao final do século X, tá certo? Né? E ele, né, ele foi o fundador, né, incentivou o ensino das ciências, transformando a Casa do Saber, né, que era a grande biblioteca de Bagdá, em uma academia pública. Né? Academia em que sentido? No sentido de que hoje a gente chama de universidade.
né? Era onde pessoas interessadas em aprender e se instruir iriam, né? Para poder se tornarem tradutores, se tornarem matemáticos, se tornarem médicos, né? Se tornarem astrônomos, tá certo? Então ele pega e transforma a grande biblioteca de Bagdá, né, a Casa do Saber, né, numa academia, numa universidade, tá certo? Ele tinha muito zelo, né, pela obra dos gregos, né, tem um fato interessante dele, né, que ele reivindica, né, um exemplar original do Amagesto, né, de Ptolomeu como uma condição para o fim de uma guerra com o Império Bizantino. Né, ou seja, quando ao final de uma guerra, na hora que se estava ali tratando, né, as condições do fim de guerra, uma das coisas que ele exige, né, é um exemplar original do grego antigo, né, do Amagesto de Ptolomeu. Tá certo? Ele patrocina a publicação de um importante livro da matemática, né, ele patrocina a publicação do álgebra, né, de Maomé Al-Khwarizmi, né, o nome, esse aqui já, como ele é mais famoso, né, esse livro é super importante na história da matemática, ele tem uma versão aportuguesada, né, o Al-Khwarizmi. Né, o nome original dele seria Abu Jafar Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi, né? Esse Al-Khwarizmi aqui, né, quem vir a estudar programação, né, ciências da computação, ou mesmo ser na física, né, ser da área de física computacional, esse cara é o cara que dá a origem, né, a origem da palavra algoritmo, né, que é uma sequência de ordens que você dá ao computador, né, um programa que você escreve, que você vai dar ao computador para ele executar tarefas como essa aqui que a gente está fazendo, tá certo? Né, ele promove a expansão do império e da religião, né? Essa doutrina era também, né, a doutrina, né, do Abu Abbas, né? Ela era anticristã, ou seja, apenas ele muda, né? Você tinha ali no Califado Omida, você tinha uma situação mais calma, né, e mais de paz entre as religiões. O Abu Abbas ele vai trazer essa postura anticristã, né, ou seja, contra toda a cultura cristã e anti-helênica, principalmente contra o Império Bizantino. Tá certo? Né? Isso aqui é uma foto de um santo. Isso aqui era um santo da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica que conseguia, né, fazer o Al-Mamun, né? Esse cara, né? Ele conseguia conversar, né, com o rei bizantino, né? E o califa, né? Então ele ele tinha um papel, e ele era um grande estudioso, né? Ele era um dos grandes tradutores também, tá certo? Né? Isso aqui tem uma frase de um historiador medieval, né, sobre exatamente aquele movimento anticristão e o movimento anti-helênico, né, anti-grego, dessa época do califado, né, desse historiador medieval, o Al-Jais, né? O que é que ele vai dizer? Ó? Soubessem os comuns, né, que os cristãos e os bizantinos não possuem qualquer sabedoria, né, nem clareza, nem profundidade de pensamento, né? Ou seja, ele está dizendo que as pessoas comuns, né, se soubessem, se fossem mais instruídas, saberiam que os cristãos, né, os bizantinos, né, eles não possuem sabedoria, clareza, nem profundidade de pensamento, né, praticamente está diminuindo intelectualmente os cristãos e os bizantinos, né. Aqui os bizantinos, né, é naquela questão do anti-helênico, e aqui está o anticristão, tá certo? Mas note que isso aqui, né, não é necessariamente contra os gregos do passado, né, contra os bizantinos, tá certo? E teriam, se todos soubessem que os cristãos e os gregos não possuem sabedoria, clareza e profundidade de pensamento, né, os teriam removido das fileiras dos literatos, né, e removidos das listas dos filósofos e dos sábios. Por quê? Aristóteles, né, não era nem bizantino nem cristão. O Almagesto foi escrito por Ptolomeu, e ele não era nem bizantino nem cristão. Os elementos por Euclides, e ele não era nem bizantino nem cristão. Né? Ou seja, ele está desassociando qualquer apego, né, que por os bizantinos terem cultura grega, né, qualquer conexão que se tivesse da cultura clássica dos filósofos clássicos da Grécia, né, com os bizantinos, ele tenta quebrar e dizer, olha, os bizantinos não são aquele povo, né, eles só herdam a língua, né, eles não ocupam nem mesmo o mesmo território. Tá certo? Não, outro historiador medieval árabe, né, o Al-Mas'udi, ele vai dizer o quê? Durante o tempo dos antigos gregos e por um do tempo durante o Império Bizantino, né, as ciências filosóficas mantiveram crescimento, desenvolvimento, né, e estudiosos e filósofos foram respeitados e honrados.
né? As ciências continuaram a estar em grande demanda, intensamente cultivadas, até que a cristandade apareceu entre os bizantinos, né? Eles então apagaram os sinais da filosofia, eliminaram seus vestígios, destruíram seus caminhos e mudaram e corromperam o que os antigos gregos haviam estabelecido em exposições claras, né? Isso aqui é uma crítica, né? A quê? É uma crítica exatamente à perseguição, né, da então igreja, né, a escritos dos gregos clássicos. Né? O que vai acontecer é o quê? Muitos, por exemplo, o Aristóteles, é sabido que Aristóteles escreveu mais de uma centena de livros, apenas 30 chegaram até a gente. Né? Por quê? Porque boa parte dos livros, das cópias que habitavam, que estavam na Europa, foram perdidas. Né? Não só por conta do cristianismo, né? Isso não é necessariamente culpa da Igreja Católica, né? Você também tem que ter uma visão de que a Europa, durante o começo da Idade Média, né, após a queda do Império Romano, a Europa ela se fragmenta em diversos feudos, né, e aí você tem você tem um estado de sítio constante, né, você tem um estado de constantes guerras na Europa, e aí, né, isso, né, aliado à intenção da Igreja de evitar, né, que determinados textos fossem divulgados e focar apenas no estudo da Bíblia, né, fez com que muitos livros, né, importantes, obras importantes dos gregos antigos fossem perdidos. Né? Eu não sei se vocês lembram que na aula passada eu até falei que muitos dos filósofos gregos que que eu falei, né, ali, a gente não tem acesso a textos originais deles. Né? A gente sabe o que eles disseram através das obras de outros. Né? No finalzinho da aula, né, eu fui falar de um deles, né, que seria o primeiro a colocar o Sol no sistema heliocêntrico. Ele não tem escrito dele vivo até hoje, né? A gente conhece o que ele propõe através de uma obra do Arquimedes. Né? Eu não falei porque eu estava ali com problema de tempo, mas eu tinha colocado no slide, quem quiser rever, dá uma pausa lá no YouTube, né, na aula, no finalzinho da aula passada, que aí tem uma frase enorme lá uma frase enorme lá, exatamente falando, né, desse filósofo que teria colocado o Sol, né, no centro do universo. Né? E isso por quê? Porque a gente não tem acesso nem em todas por exemplo, Sócrates, não se sabe se Sócrates escreveu algo. Né? A gente tem toda uma definição de pré-socrático, né, e a filosofia é o que é estabelecido meio que no método socrático, mas o Sócrates a gente não tem nenhum acesso a nenhum escrito dele, e não se pode nem dizer que ele não escrevia. Por quê? Porque muito foi perdido. Né? O próprio Aristóteles, que escreveu demais, se perdeu muitos livros dele. Tem muitos que se sabe de alguns livros do Aristóteles, se sabe porque ele mesmo comenta em outros livros. Né? Ele vai lá no Metafísica, ou no Sobre o Céu, né? ou na Retórica, ele vai comentar outros livros que a gente não conhece. Exatamente porque foram destruídos ou perdidos durante o começo da Idade Média. Né? E esse é o principal papel dos islâmicos, né? da cultura islâmica, da ciência islâmica durante a Idade Média, porque eles são os principais responsáveis na manutenção e no aprimoramento do conhecimento clássico, né? Porque eles é que vão, como a gente viu, né? o califa, né? O califa exige um exemplar do Amagesto como parte das condições do fim de uma guerra, né? Ou seja, serão os muçulmanos, graças a Deus o Islã existe, né, para salvar alguns livros importantes da história das ciências para a gente. Né? Sem eles, provavelmente, a gente teria acesso a menos material, a gente teria acesso a menos Aristóteles, talvez a gente não tivesse acesso ao Amagesto, talvez a gente não tivesse acesso a elementos de Euclides. Isso aqui é uma ilustração árabe da época, né, onde Aristóteles, né, aqui, você tem Aristóteles ensinando um muçulmano, né, ensinando alguém islâmico, ele está ensinando geometria, tá certo? Né? A descrição dessa imagem é Aristóteles ensinando um muçulmano, tá certo? O que é interessante, né, nos métodos científicos deles, né? Existiam dois métodos de tradução, não vou me prolongar muito aqui, mas um era basicamente o quê, né? Um era o método de tradução literal, ou seja, você traduzia palavra por palavra o que significava, né, e os árabes não gostavam e rejeitam esse tipo de método, em detrimento do segundo método que se acredita ser mais completo e competente, pois exige que o tradutor entenda os fundamentos do material traduzido. Né? Por exemplo, né, aqui tem um texto do As-Safadi, né, tradutor medieval. Né, Nesse segundo método, o tradutor verifica a sentença, verifica seu significado completo e, em seguida, expressa em árabe uma frase de significado idêntico.
sem preocupação com a correspondência das palavras individuais. Né? Este método é superior e, portanto, não há necessidade de se melhorar as obras. Aí ele vai citar, né, outro tradutor árabe. Por quê? Porque esse tradutor, né, o Anaim Ibn Ishaq, né, ele traduziu basicamente trabalhos de medicina, né, do Cláudio Galeno, né, e ele era médico. Né, então, o que é que acontece? Né, se você vai traduzir, ele, como era médico, ia traduzir os trabalhos de Cláudio Galeno, que eram trabalhos sobre as facções médicas, né, as duas facções médicas da Grécia Antiga, né, que seriam os racionalistas e os empiristas, e do Império Romano também, né, do Império Romano, na realidade. Essa tradução é feita por um médico, então ele entende o que está lá colocado e traduz. Contudo, né, ele vai falar, ó, que as exceções são aquelas, né, a matemática, ou seja, quando Anaim Ibn Ishaq vai traduzir matemática, né, você talvez tenha que melhorar e rever as obras dele. Por quê? Porque ele não era matemático, né, ele não tinha dominado a matemática como ele tinha dominado a medicina. Não, por outro lado, os elementos, né, de Euclides foram melhorados por Thabit Ibn Qara al-Harani, né, ou seja, um matemático que vai traduzir os elementos, né, assim como o Almagesto, como ele era matemático, ele entende os elementos, ele entende o texto do Almagesto e ele o traduz com melhor qualidade. Tá certo? Né, ó. E isso aqui agora é uma grande motivação para por que eles vão ser importantes para a gente? Porque um dos pontos altos, né, da ciência medieval árabe, né, é a astronomia, né? Ou seja, eles aí é meio que respondendo até a pergunta da Patrícia, né, que ela perguntou que era só para cartografia ou se via para orientação, né? Quando vocês, para quem não sabe, né, o Islã ele tem uma cultura de Meca, né? Ou seja, Meca seria a terra sagrada, né, do Islã. Todo muçulmano, né, no pôr do sol, ele deve se ajoelhar em direção a Meca, né, para orar. Né? Então é importante que todo muçulmano soubesse olhar para o céu e se orientar. Né? Ou seja, a astronomia ela é importante para os muçulmanos, não só para a cartografia, mas para a orientação. E essa orientação deles é importante por quê? Porque é importante para a religião deles. Né? Ou seja, todo muçulmano, ao anoitecer, ele se vira para Meca em oração. Tá certo? Né? Ó, isso aqui é a Kaaba, né? É o centro, né? Aqui é a Kaaba, né? Nessa praça de Meca, né? O centro espiritual e físico, né? Do Islã, né? Que é situado em Meca, na Arábia Saudita, né? Ele era um altar pagão, né? Que foi adotado por Maomé como ponto local, né? Como ponto focal de sua nova religião. Ele vinha e dava sermões aqui, né? Todo muçulmano deve, se possível, fazer pelo menos uma peregrinação em vida, né? A Kaaba para a oração. Né? Diariamente, muçulmanos em oração devem se posicionar na direção da Kaaba, né? Ou seja, a Qibla, que é esse movimento, esse ato de, ao final do dia, virar, né? Por exemplo, ao anoitecer, né? Você vira em direção à Kaaba e ora, né? Ou seja, você faz a Qibla. Tá certo? Devotos, né? Do Islã, né? Devem orar em 5 horários específicos dos dias. Todos esses horários são determinados por fenômenos solares, né? Ou seja, o amanhecer, o sol do meio-dia, o anoitecer. Portanto, esses horários variam, como esses horários variam de lugar para lugar, né, depende de cada época do ano, então a astronomia se torna importante para a religião, né, para a própria condução da religião no império, né, num califado que se estende, por exemplo, desde a Espanha até o Paquistão. Tá certo? Então, cobrindo várias e várias latitudes aí. Então, você vai ter vários horários diferentes. Tá certo? Então, aqui um exemplo do mapa, né? Ou seja, com Meca no centro. Esse aqui é um mapa mais não tão antigo, né? Você vê que tem América do Sul, né? Rio de Janeiro para aqui, Buenos Aires. Mas é só o quê? Né? Isso aqui é a forma como eles vêm. Né? É assim que o mapa para eles é isso. Né? Meca está no centro. Né? E todas as linhas convergem para Meca. Tá certo? Né? Seria o equivalente árabe de todas as estradas levam a Roma, né? Todas as estradas deveriam levar a Meca para o Islã. Tá certo? Então é importante, né? A astronomia se torna importante para a orientação de uma religião, né? Que, lembrando, né, se estendia desde a Espanha, da África Setentrional, todo o Oriente Médio, indo até parte do Paquistão. Ou seja, toda essa área, né, era dominada, né, pelo califado. Né? Então, a orientação, né, é importante exatamente para quê? Para você saber aonde está Meca. Bom,
Aí, com isso, né, eles desenvolvem instrumentos, né, astronômicos, de medidas astronômicas, tá certo? Eles aperfeiçoam instrumentos da época e muitos dos instrumentos que o Tycho Brahe vai usar, né, no futuro para produzir, né, durante a Renascença, talvez o que seja o melhor conjunto de dados observacionais do cosmos, né, do Tycho Brahe. A maioria dos instrumentos dele são inspirados em instrumentos que muitos foram criados pelos astrônomos árabes, tá certo? Essa aqui é uma foto, é um quadro, né, do Jean-Léon Gérôme, que é La Prière au Caire, isso aqui eu não vou saber falar em francês, né, a prece no Cairo, né, ou seja, muçulmanos ao pôr do sol, se virando em direção à Meca para rezar, né, exatamente para ilustrar, né, a Qibla, tá certo? Né, a astronomia no Islã, né, a exigência do Islã, né, cria uma agência, ou seja, essas exigências da religião, né, criam uma agenda de pesquisa astronômicas, astrológicas, que é exatamente esse conhecimento melhor dos astros, para poder facilitar a orientação, por exemplo, também, né, estudiosos viam a astronomia e a astrologia como inerentemente interessantes, ou seja, eles não estudavam apenas pela religião, mas os estudiosos achavam aquilo que era interessante e bonito, ou seja, você não vai estudar só porque aquilo tem uma utilidade, né? A sociedade islâmica, né, herda a astrologia e a astronomia de culturas com as quais tiveram contato militar, por meio de guerras e conquistas, como a Pérsia, a Índia e o Império Bizantino. Já no século VIII, né, os estudiosos muçulmanos percebem o valor da astronomia praticada por essas culturas, né, em especial a astronomia grega, né, através do Império Bizantino, ou seja, o modelo de Ptolomeu. Assim se inicia um processo de importação, crítica, síntese e até extensão, né, ou seja, aprimoramento, né, dessa astronomia grega. Né, e assim inicia esse programa de observação, construção de tabelas numéricas. Isso é importante, né, talvez não tenha ficado claro, mas boa parte do Almagesto não é um livro que você lê com teorias e tudo mais. Boa parte do Almagesto são tabelas numéricas, né, dizendo dia tal, na hora tal, né, tem uma tabela lá, dizendo Marte. Dia tal, na hora tal, vai estar na posição tal, tal e tal. Dia tal, na hora tal, vai estar na posição tal, tal e tal. Né? Então, é uma grande tabela numérica. Então, no Islã, né, eles vão produzir, né, esses programas de observação, a construção dessas tabelas, né, a construção de modelos matemáticos, né, que se destinavam a conciliar a capacidade preditiva do modelo de Ptolomeu com a cosmologia de Aristóteles. Qual era o problema? O modelo de Ptolomeu, né, tem um problema do equante, que não está de acordo com a cosmologia de Aristóteles. Por quê? Porque existe um movimento que não é circular uniforme, né? De forma geral, os equantes, as grandes esferas, né, de cada planeta não está centralizado na Terra. Então, talvez, né, você tivesse uma contradição de onde seria realmente o centro do universo. Tá certo? Então, no Islã, nesses califados, você vai ter esse programa de pesquisa. Tá certo? Aqui mais imagens, né, de astrolábios e de equipamentos de medida de observações astronômicas, né, árabes, né, a gente pode ver que todos eles, né, tem aqui, estão ornamentados, né, com escritas árabes, tá certo? Aqui as tabelas numéricas que eu mencionei, tá certo? Né, e a reconciliando Ptolomeu com Aristóteles, né, isso vira um dos principais objetivos da cosmologia islã, né, que é o quê? Né? Um dos principais objetivos da cosmologia islã seria que teorias verdadeiras devem ser coerentes entre si. Então, o modelo de Ptolomeu tem que ser perfeitamente coerente, né? O modelo de Ptolomeu tem que ser perfeitamente coerente com o modelo de Aristóteles. Tá certo? Inconsistências entre os sistemas do mundo, né? Ou seja, o que é de inconsistente? O Ptolomeu, ao introduzir o equante, né, ele criou um modelo onde as esferas celestes não se moviam com velocidade constante. Isso contradiz, né, as teses de Aristóteles. Né? E ao introduzir o círculo diferente, né, deferente, ou seja, o círculo onde o centro não seria o centro da Terra, o Ptolomeu criou um modelo de cosmos onde planetas apresentavam um movimento de aproximação e afastamento com relação à Terra. Esta não seria o centro exato do universo, e os astros, por serem feitos de éter, não teriam um movimento natural de se mover para perto ou para longe da Terra. Né? Então, o éter teria, né, um movimento não natural, né? Ou seja, de se mover para perto e para longe da Terra. Lembrando que, para o Aristóteles, o éter seria o elemento, né, que compõe todos os astros, né, na região suprarlunar, né, na região acima da Lua, mais distante da Lua. E o éter, né, lembra que o Aristóteles tinha a ideia
de que o movimento dos corpos, né, de qualquer corpo, reflete a essência do elemento que o constitui. Então, se aqueles astros são constituídos por éter, o movimento deles tem que representar a essência do éter, e o éter seria perfeito. Né? A região supralunar seria a região de perfeição, onde os astros descreveriam um movimento circular uniforme em torno do centro do universo. Né? E o modelo de Ptolomeu, que é muito preciso, não concorda com esses dois pontos. Então, o que é que acontece? Os astrônomos árabes vão tentar reconciliar esses dois pontos de discórdia entre Ptolomeu e Aristóteles, né? Em particular, Ibn al-Haytham, né, publica um estudo extenso, né, dos trabalhos, dos problemas teóricos do Almagesto, ou seja, o Almagesto, que descreve a realidade como se vê, tinha problemas teóricos, porque ele não conseguia, não estava de acordo com Aristóteles. Deixa eu ver o que está falando. Diga lá, Patrícia. Professor, agora fiquei confusa. O éter não era aquilo que preenchia os espaços vazios? Também. Na região supralunar. Mas eu não sabia que os astros eram considerados serem feitos de éter também. Eu Sim, achava que... A gente falou disso na aula passada. Não lembro, mas tudo bem. Talvez tenha falado muito rápido. Tá bem, obrigada. Eu acho que ali no final tem um slide na aula passada que eu falei eu estava falando da física da região sublunar e da região supralunar. Tem esses dois slides. Aí, um da região supralunar, em algum momento eu devo ter dito que os astros para Aristóteles eram compostos por éter, né? Então, o movimento deles tem que refletir a essência natural do éter, tá bom? Ok. Já outro, aquela que o éter seria que preenchia tudo, né? Isso é uma visão não necessariamente do Aristóteles, né? Então, pro Aristóteles, quem vai usar o éter como sendo o meio que preenche tudo vai ser o Poseidônio, depois vai explicar as marés e tudo mais. Sim, não necessariamente eles estão totalmente coerentes, eles são sempre coerentes. Tá certo? E depois, de forma mais moderna, no século XIX, os físicos do século XIX vão achar que o éter preenche todos os espaços e aí você não teria vácuo. Né? Existe uma certa versão a vácuo ainda na física até o século XIX. Tá Sim, certo? essa parte eu lembro, essa parte eu conheço. Tá Anterior ótimo. a isso. Ok, obrigada. Tá ótimo. Né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai publicar esse estudo, né? Onde ele aponta os problemas teóricos do Almagesto, né? E o título desse estudo, né, é Doubts Regarding Ptolemy, né? Ou seja, dúvidas acerca de Ptolomeu, né? As principais objeções de Al-Haytham, né, surgem na sua tentativa de conciliar o modelo de Ptolomeu com os princípios físicos baseados em Aristóteles. Lembra, né, o modelo, a cabeça do Aristóteles, ele tem motivações físicas. Né? Por que a Terra está no centro? Porque o elemento Terra vai para o centro do universo. Né? Por que os objetos caem em direção à Terra? Porque os objetos, ou fogem em direção perpendicular como o fogo, né, vai para cima. Porque os elementos têm seu movimento e seu lugar natural no cosmos, né? Então, tudo tem física, né? Tem uma explicação, tem uma causa física para as ideias do Aristóteles. O Ptolomeu, quando apresenta seu modelo, ele apresenta um modelo que tem ideias aristotélicas claras, mas ele não apresenta causas físicas. Ele só diz, olha, vou colocar um epiciclo. Mas, o que é que esse epiciclo quer dizer? Não sei. Não é só para ter eu tinha separado aqui, eu tinha até esquecido, né? Eu tinha até esquecido de mostrar na hora, né? Isso aqui, ó, por exemplo, seria a trajetória de Marte em torno da Terra, usando esses tipos de modelos, né? Ó, você teria trajetórias muito sofisticadas, extremamente complicadas, né? Que aí você tem que, qual seria a causa física, né? De uma trajetória tão complicada. O que é que eu quero dizer com causa física? Hoje a gente acredita que a Terra descreve uma órbita em torno do Sol que é aproximadamente elíptica, né? Dentro da visão de mundo de Newton, não de Einstein, dentro da visão de mundo de Newton, existe uma causa física para a trajetória elíptica. A força de atração, isso aqui é de Vênus, perdão, não é Marte, não, isso aqui é Vênus. A força de atração entre a Terra e o Sol. Né? Aí você, né, para os que já estão fazendo física, estão no ensino superior, ou mesmo, né, já são professores e tal, vocês viram lá, em algum momento, né, você mostra matematicamente que essa força que aponta para um ponto, né, ou seja, a força da Terra apontando para o Sol, né, uma força central, e essa força central é suficiente para ter uma trajetória elíptica. Né? Então você tem uma causa física, a força. Né? O que os árabes vão começar a reclamar é o quê? Que o modelo do Ptolomeu, que é muito bom e preciso, não possui causas físicas. O que é que vai justificar
a existência dos epiciclos para ter uma trajetória tão complexa. Né? Isso aqui é uma das questões que os árabes vão começar a levantar. Tá certo? Então, né, vai ter a gente vai ter o Ibn al-Haytham, que vai levantar, vai trazer alguns pontos desses, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Né? Você vai ter a fundação, né, da Escola de Maraga. Né? O que é que era a Escola de Maraga? Né? Ela foi fundada por um grupo de astrônomos no Observatório de Maraga, né, atual Irã, né, que fica no Irã, sendo fundada por líderes mongóis. Né? E aqui a gente tem que pensar o quê? Aqui é em 1259, né? Isso aqui já é o quê? Parte dessa área do Irã já foi invadida por mongóis, né? Aí você tem Gengis Khan, Kublai Khan, né, e os seus irmãos, né, o Gengis Khan e seus filhos, dentre eles o mais importante, Kublai Khan. Tá certo? O Kublai Khan, na realidade, é neto, né, do Gengis Khan, se eu não estou enganado. Né? E essa escola de Maraga, ela vai ser muito importante no desenvolvimento que é um observatório, né? Ou seja, a escola significa que é a forma de praticar, de aprender e ensinar astronomia desse observatório de Maraga. Tá certo? Que hoje fica onde está o Irã, que ficava onde hoje é o Irã, né, na região do Irã de hoje. Né? Então, se existe uma forma de fazer astronomia que é desenvolvida lá, né, e essa forma de fazer astronomia, você vai poder dar o nome de Escola de Maraga. Tá certo? E o que é que vai acontecer? Importantes avanços são obtidos, né, nessa escola durante esse período. Tá certo? Então, o que é que a gente vai ver? Não, em sua tarefa de aperfeiçoamento da astronomia, né, eles introduzem novos instrumentos de observação, ou seja, cada vez melhores. A gente está caminhando até instrumentos de observação dos astros cada vez melhores. Né, novos modelos matemáticos com o intuito de abolir o equante. Né, dos modelos cosmológicos, abolir o equante dos modelos cosmológicos, criando uma nova forma de astronomia geométrica. O observatório foi fundado pelo líder mongol, né, Hulagu Khan, né, pela influência do seu irmão Mangu, né, seguindo os conselhos de Nasir al-Din al-Tushi, né, Tushi. A pronúncia normalmente é Tushi, que você vai achar. Esse cara vai ser super importante, a gente vai ver uma coisa que ele vai propor, né, que vai ser que vai influenciar o Copérnico. Né? O observatório consistia em um local para observações astronômicas, né, em uma biblioteca. Né, suas construções foram concebidas por Al-Urdi, né, que também projetou e construiu diversos novos instrumentos de medida. Né, os astrônomos de Maraga desenvolveram novos modelos cosmológicos sem utilizar o equante. Al-Urdi, né, fez o uso de paralelogramos girantes, ou seja, polígonos de 4 lados, né, girantes, descrevendo um movimento circular, né, em um ponto distante, e o Atushi, né, ele vai descrever, né, ele utiliza 2 círculos girantes para descrever um movimento retilíneo, né, conhecido como o par de Tushi. Né? Isso aqui é bem interessante, né? Vai ser o quê? Né? Vai ser os Tushi couples, né? Deixa eu ver se a minha internet ajuda. Não, que são o quê? Exatamente 2 discos girantes, né? E o que é que ele vai mostrar? Na hora que você pega 2 discos girantes, é esse aqui que ele vai ser impressionante. Se você for notar, parecido com o Copérnico, né? Parecido com o Ptolomeu. O Ptolomeu propôs um modelo que com vários parâmetros você podia descrever qualquer trajetória, né? O que é que o Tushi vai propor? Com 2 discos apenas 2 círculos, que é algo como se fosse um epiciclo, né, querendo ou não, do Ptolomeu, né? Ó, você consegue descrever diferentes trajetórias. Imagine o ponto, ó. Esse ponto azulzinho que apareceu, digamos que era um planeta. Ó. Se você colocar o epiciclo dentro do ciclo grande, você consegue fazer uma trajetória de um planeta, né, ó, usando apenas 2 círculos, fazendo uma linha reta, né, ó. Você pode, dependendo de como você coloca os raios desse planeta e a distância do ponto, note que aqui, né, ó, aqui, né, o ponto não está mais no epiciclo, né, então você tem essa liberdade a mais aqui, tá certo? Ó, você tem um raio desse epiciclo, desse ciclo, né, que vai gerar dentro do círculo maior, esse é o par de Tushi, né, ou seja, o par são 2 círculos, né, e aí, dependendo de onde você coloca o ponto que vai estar girando, você consegue descrever trajetórias variadas. Por exemplo, aqui você está vendo uma trajetória que é uma hipotrocoide, né? Uma hipotrocoide, né? Uma curva, uma órbita fechada, né? Que é igual a uma estrelinha, né? Tá certo? Você pode descrever a trajetória de qualquer uma, tá vendo? Ó? E aí o que acontece é que à medida que você vai variando o raio do círculo de dentro, né? Esse é um apocicloide,
À medida que você vai variando o raio, é onde você coloca o ponto azul, né? Ó. O ponto vermelho está aí, no caso, está no centro do círculo girante, ó. Você consegue até trajetórias elípticas, né? E aí o que é que acontece? O Artucho, ele consegue excelentes resultados sem um modelo tão complicado. Né? Por quê? Porque na hora que você ajusta os parâmetros, você consegue ter trajetórias variadas, tá vendo? Aí ele está aumentando, né, a distância do ponto azul para o círculo verde. Né? Aí ele diminuiu a velocidade, está diminuindo, né, essa distância, tá vendo? Ó? Na hora que a distância, na hora que o ponto azul fica na superfície do centro do círculo verde, você tem uma trajetória retilínea. Né? Na hora que ele começa a ficar menor, você volta a ter elipses, né? E você pode até, na hora que o ponto azul coincide com o ponto vermelho, você vai ter um círculo, né? Uma trajetória circular perfeita. Tá certo? Então, nessa busca, né, eles propuseram, né, novos modelos, né, modelos interessantes, sofisticados e que tinham boa capacidade de prever, né, movimentos, tá certo? Os modelos mais sofisticados que eles tiveram, né, tinham capacidade de escrever o movimento da Lua, né, criado pelo Mulakit Omida Shakir, né, utilizava o equant e era geometricamente equivalente ao modelo de Copérnico, né, ou seja, mesmo que nem todos foram contra totalmente as ideias de Ptolomeu, né? Esse aqui vai ser equivalente ao modelo de Copérnico, não, geometricamente equivalente, ou seja, o modelo de Copérnico vai ser mais eficiente e que normalmente a gente é ensinado que sucede o modelo de Ptolomeu, já tinha aparecido antes, de outra forma, ele não é igual, ele é só geometricamente equivalente, ainda na astronomia árabe, na astronomia do Islã. Tá certo? Aqui a gente tem uma foto, né, que mostra exatamente o par de Tucci, tá certo? Né? Aqui você tem aqui as duas esferas, né, o par de círculos girantes, tá certo? Não, aqui você vai com aqui você já tem, né, algo parecido com o modelo do Ptolomeu, né, que você vai ter com o epiciclo, né, o epiciclo girando, né, tá certo? Né? E aqui você também tem uma sucessão de epiciclos, né, que você vai, esse aqui é o do Shakir, né, que é o quê? Você tem vários e vários epiciclos, né, você pode notar que tem vários e vários epiciclos, né, usando o equant e tudo mais, né, ele vai usar o equant, né, para conseguir um modelo que é ainda melhor do que o Ptolomeu, os resultados numéricos são ainda melhores. Ele é geometricamente equivalente ao do Copérnico. Qual é a diferença do Copérnico? O Copérnico vai pegar todo esse modelo e vai colocar, não vai ser igual, né, porque talvez o Copérnico nem tenha tido acesso aos trabalhos do Achati, mas o que é que o Copérnico vai fazer? Vai pegar uma coisa equivalente a esse modelo, ele só vai mudar o referencial. Ele vai tirar o ponto central da Terra e vai colocar o Sol, mas o resto é totalmente igual. Né? O que o Copérnico vai fazer vai ser o quê? Vai ser usar uma sucessão de ciclos absurda. Tá certo? Né? E aí, só para terminar a nossa aula, né, a gente vai falar rapidamente da sociedade ocidental, né, durante a Idade Média. A sociedade ocidental, durante a Idade Média, é representada pelas suas três classes sociais, né? A nobreza, aqui é representada por um cavaleiro. A nobreza, né, basicamente aquela que detém o poder da força, né, da guerra, né, força militar. O clérigo, a religião, a igreja, né, representada aqui por um padre, um clérigo, né, a classe clerical, né, e a força de trabalho, né, que é a plebe, né, aqui representada por um rapazinho com uma pá, tá certo? Né, então o que é que a gente vai ter? Né? Um importante movimento na Idade Média que vai surgir vai ser a chamada escolástica. Né? O que é a escolástica? É um método de pensamento crítico, ou seja, era uma forma de ensinar, né, era uma pedagogia, né, era uma forma de ensinar conhecimento em que se tinha como principal característica, né, um pensamento crítico, né, o debate de ideias, tá certo? Que dominou o ensino, né, por acadêmicos. Esses acadêmicos eram chamados de escolásticos, né, ou seja, homens da escola. Né, a palavra escola tem origem na escolástica. A escolástica tem origem na palavra escola, na verdade. Né, e um programa que emprega esse método de articulação em defesa de um dogma. Né, ou seja, é um programa de ensino que visa o pensamento crítico, mas que tem como principal objetivo você aprender a articular ideias para defender uma ideia, né, para defender um dogma, né? Ou seja, isso vai ser, né, muito útil, né, para a igreja. Né? A escolástica não é uma filosofia, nem uma teologia, mas um método de ensino, pois coloca forte ênfase no raciocínio dialético. Né? O que é a dialética? Duas opiniões contrárias que conversam. Tá bom? Coisa que mais falta no mundo hoje em dia.
para ampliar o conhecimento por inferência e resolver contradições. Ou seja, você conversa, você coloca coisas que não concordam para conversar, fazendo a dialética, tentando resolver suas contradições. Tá certo? Uma tentativa por parte dos pensadores medievais, né, escolástica, de harmonizar várias autoridades de sua própria tradição, né, e reconciliar a teologia cristã com a filosofia clássica da antiguidade, especialmente a de Aristóteles. Né? Ou seja, aqui a gente vai entrar na Idade Média, já bem à frente, já no século XIII, né, na Europa, que é quando? Que é quando agora, né, que você começa a ter determinados feudos, né? Você começa a ter formação, né, de grandes impérios, novamente na Europa. Você começa a ter uma situação de paz e aí você começa a ter a possibilidade de voltar a ensinar, né, e não só a guerrear. E aí você volta a ter comércio com os árabes e você começa a voltar a ter acesso aos clássicos, né? E aí você tem o começo do que vai vir a ser o Renascimento. Tá bom, né? Para os escolásticos existem 3 graus de abstração, ou seja, 3 graus de abstração quando se pensa sobre conhecimento. O primeiro, mais básico, né, mais simples, é a física, né, que aborda o que é o ente, que eu já vou tocar o que é o ente, na perspectiva do movimento, ou seja, o trânsito da potência ao ato, né, ou seja, de poder se movimentar a se movimentar, de poder mudar a mudança. A segunda forma de abstração é a matemática, né, que aborda o ente, né, de uma perspectiva de relações, ou seja, como o ente se relaciona com outras coisas. E aí uma terceira será a metafísica, né, muito importante para Santo Tomás de Aquino, que vai ler o Metafísica de Aristóteles, eu acho que mais do que qualquer outro ser humano, né, que aborda, né, a metafísica vai abordar o ente desprovido de seus modos, né, o que é que seria esse ente? Né? Do latim, o ente, né, é o particípio do verbo ser, né, ou seja, é o que está sendo agora. Né? Tudo que há, tudo que existe agora é um ente. Então você vai estudar objetos, o ente, né, a partir do ponto de vista de física, né, ou seja, a perspectiva do movimento dele, né, ou seja, o trânsito de potência ao ato, ou seja, de poder se mover a se mover, das relações que esse objeto tem com outras coisas, esse é o papel da matemática. E aí, quando você torna aquilo desprovido de seus modos, de suas características físicas, né, você tem o estudo da metafísica, que seria algo parecido com o estudo da essência das coisas, das causas do Galileu. Tá certo? Né? Então, aqui, né, a escola da escolástica, totalmente diferente do que é hoje em dia, né? Um professor, né, detentor do conhecimento, falando para jovens que estão sentados em cadeiras bem enfileiradas, né, mudou muito, né, nos últimos 1000 anos, tá certo? Importante para a consolidação da escolástica, né, Carlos Magno, né, porque ele traz paz para muitos territórios na Europa, porque ele vai ser o imperador dos romanos, dos reis, ele vai ser imperador dos romanos, né, rei dos lombardos, e rei dos francos. Né? Ele reforma o sistema educacional, né? Agora ele vai dizer o quê? Que todas as abadias do império devem prover ensino básico, né? E o ensino, aí o dever de ensino é inicialmente atribuído às ordens mendicantes, né? Ou seja, os dominicanos ou os franciscanos, e existia um currículo, né? O currículo da escolástica, né? No império do Carlos Magno, consistia de 3 anos, consistia, né, de um período que era o trivium, que seria a formação básica, onde o indivíduo aprenderia a gramática, né, ou seja, aprenderia a ler e escrever, ele aprendia a retórica e dialética, né, ele aprenderia a ler e escrever, a expressar suas opiniões e a discutir e resolver contradições. Depois que ele domina, né, o trivium, essa formação mais básica, ele vai para uma formação mais avançada, né, especializada do quadrivium, né, onde ele aprenderia aritmética, geometria, astronomia e música, tá certo? Então, o primeiro grande nome da escolástica que a gente vai trazer aqui vai ser o Roberto Grosseteste, né? Ele vai reintroduzir a ideia de experimento controlado, né? E vai relacionar a ciência demonstrativa, ou seja, você não tem só que ter uma ideia e dizer o que vai acontecer, você tem que ter a ideia, dizer o que vai acontecer e fazer o experimento controlado para mostrar, para demonstrar que a sua pressuposição está correta, né? Ele provavelmente é o primeiro dos escolásticos a compreender a ideia do duplo caminho do conhecimento de Aristóteles, né? Não sei se vocês lembram disso, a gente falou rapidamente na aula passada sobre o duplo caminho de Aristóteles, que era o da razão e o do experimento. Ele possuía a ideia da subordinação da ciência, ou seja,
uma ciência, ela era menor, estava subordinada a uma ciência maior. Como exemplo, né, a ótica estaria subordinada à geometria, né? E há evidências de que tenha sido chanceler da Universidade de Oxford, né, contudo, certamente ajudou o início da concepção do pensamento científico de Oxford, né, que vai ser toda uma escola que defende a experimentação indutiva, né, para poder chegar a novos conhecimentos, né, e tudo isso sempre embasado, né, em princípios matemáticos e filosóficos. Né. Muitos dos que a gente vai ver aqui na sequência fazem parte dessa escola, né, do pensamento crítico de Oxford. Tá certo? Roberto Grosseteste, muito importante no começo ali dos escolásticos. Né? Você vê que aqui a gente já está numa época que existe uma universidade. Né? Oxford é uma das primeiras universidades fundadas na Europa. Né? Depois, Tomás de Aquino, né? Muito importante. Importante dizer, né? Todos eles, ó, ele claramente está vestindo o Roberto Grosseteste claramente está vestindo, né, uma roupa, né, de um bispo, né? Ele era todos eles são da igreja, ou seja, a igreja não só destruiu livros, a igreja fez ciência, né, na Idade Média. Então, né, a gente tem que tirar um pouco essas características, né, que a galera às vezes prega na história, esses preconceitos criados. Né? Santo Tomás de Aquino, né, ele é santo, né, sacerdote italiano, fez comentários sobre várias obras de Aristóteles, incluindo Metafísica. Né? Ele exerce forte influência sobre a filosofia moderna, né, a qual se desenvolveu ou se opôs às ideias de Tomás de Aquino. Isso quer dizer o quê? Né? Muito do que se tem da filosofia moderna, pós Tomás de Aquino, né, ou é uma filosofia que apoia Tomás de Aquino, ou é uma filosofia que se opõe às ideias de Tomás de Aquino. Ele talvez seja um dos filósofos mais influentes da Idade Média, né? Ele, junto com o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele não segue uma linha aristotélica, né? O Santo Agostinho vai seguir mais uma linha de Platão, né, platônica, que a gente não traz aqui porque o Santo Agostinho tem menos influência do que a física, né, do que a ciência. Né? Ele vai ser muito importante porque a ideia de um mundo perfeito, né, do Platão, a ideia do demiurgo, né, o ser que criou tudo a partir da perfeição da matemática, vai ser importante para o Santo Agostinho, né, para poder embasar filosoficamente muitas ideias da igreja. Né? Mas Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, talvez os dois mais importantes da Idade Média, né, na filosofia ocidental. Né? No metafísica, né, a metafísica para ele, né, era a ciência do ente, né, lembrando que o ente são objetos, né, então é a ciência e a ciência divina e filosofia. Né, então a metafísica ela entendia a essência dos objetos, entendia, né, a essência divina e era filosofia. Tá certo? Pelo estudo da causa, né, ou seja, dos entes, né, da causa desses objetos, das 4 causas lá do Aristóteles, né, a metafísica leva o homem racionalmente a Deus, e por isso é ciência. Isso aqui é uma definição de ciência de Tomás de Aquino, né, dizer que o quê? Que esse caminho que leva você racionalmente a Deus é que é ciência. Né? E uma perspectiva ontológica, né, o ente é aquilo que tem de ser, né, ou seja, não é aquilo que há, que é, mas é que tem de ser. Ele tinha essa visão um pouco diferente do ente. Tá certo? Em uma perspectiva da gnosiologia, né, ou seja, da gnose, né, o ente é o primeiro conhecimento pela inteligência humana. Então, quando você olha um objeto, né, seu primeiro conhecimento sobre aquele objeto, aquilo é o ente. Né, ele também faz discurso sobre isso. Tá bom? Depois, agora, a gente começa a fazer uma coisa mais de ciência, né, falar um pouco mais de ciência mesmo. Né? A gente vai ter o Roger Bacon, né, frade franciscano inglês, outro eminente estudante de Oxford, defendia o estudo da natureza através do empirismo, né, lembrando daquela escola, né, da ciência, né, da escola do pensamento científico de Oxford, né, ou seja, de aliar teoria a experimento. O Roger Bacon vai defender isso, né, inspirado por Aristóteles, Ibn al-Hitam, né, que a gente já discutiu, ele vai advogar que você precisa de um novo método científico moderno, né, e ele vai escrever uma obra que é muito importante, né, o seu Opus Maius, né, era um pedido de reforma, né, dirigido ao Papa, tá certo? Né, onde nesse texto, né, ele projeta esse texto dele como sendo o quê? Ele projeta como sendo, né, uma obra que vai melhorar o treinamento dos missionários, né, e fornecer novas habilidades, né, a serem empregadas em defesa do mundo cristão contra a inimizade dos não cristãos e do anticristo, né, ou seja, a formação científica, né, dos novos sacerdotes para o Roger Bacon tinha esse objetivo de defender o cristianismo.
tá certo? Né? O livro dele, né, essa obra do Roger Bacon é dividida em 7 partes, né? A primeira parte, né, ele considera os obstáculos à verdadeira sabedoria, né, ou seja, os obstáculos a se obter a verdade, né, ou seja, obstáculos para ele são, né, seguir uma autoridade fraca e não confiável, né, os costumes, né, são obstáculos para se obter a sabedoria, né, a verdadeira sabedoria, a ignorância dos outros, né, é um obstáculo, e ocultar a própria ignorância pelo conhecimento pretendido, né, ou seja, dizer que sabe que não sabe, né, é outro obstáculo, né, a se obter a verdadeira sabedoria. Né? O segundo livro dele, ele vai discutir a relação entre filosofia e teologia, né, e vai concluir que teologia é a base de todas as ciências, né, uma influência forte, né, dos dogmas da igreja. A terceira parte do seu texto, ele começa o estudo das línguas bíblicas, né, ou seja, do latim, do grego, do árabe e do hebraico, né, pois a linguagem é necessária para compreender a sabedoria revelada. Na quarta parte da sua obra, né, ele contém um estudo ele estuda matemática, né, contém um estudo matemático, onde ele se demonstra vividamente atraído pelas falhas do calendário juliano, né, a gente tem que lembrar, na época de Júlio César, foi proposto um calendário, o calendário juliano, né, o calendário juliano tinha como primeiro mês, tinha como primeiro mês o mês de abril, né, o mês de março, perdão, né, março era o primeiro mês, julho, o mês de julho é em homenagem a Júlio César, que foi que era o líder de Roma quando esse calendário foi proposto, né, o mês de agosto, né, em homenagem a Augusto, que é o primeiro imperador de Roma, que sucede Júlio César, né, e os outros meses seguem uma ordem, né, tipo, é setembro, porque era o mês 7, o calendário começava em março, então o mês 7 era setembro, o mês 8 era outubro, o mês 9, novembro, o mês 10, dezembro, e aí você tinha os 2 últimos meses do ano, que seria janeiro e fevereiro, como era o último mês, ele pegava só o resto dos dias do ano, né? Você não conseguia fazer um calendário com 30 e 31 dias apenas, então sobravam 28 dias para o mês de fevereiro, né? E o calendário juliano tem diversas falhas, né? Principalmente na forma como ele vai colocar anos bissextos, né? Não tem a questão dos anos bissextos, tem pequenas mudanças. Né? E ele é um dos primeiros caras, ele se torna vividamente atraído por isso. Isso faz o quê? Isso está relacionado ao modelo de cosmos, né? Como a Terra é orbitada pelo Sol para você ter estações e dias e contar anos, né? E tudo mais, tá certo? Na quinta parte, né? Na quinta parte do seu livro, né? Da sua obra, né? Pode ser um quinto livro, né? Contém um estudo de ótica, né? Ele se inspira nas obras de escritores árabes, né? Como Kindin e Al-Hazen, né? Incluindo uma seção sobre a fisiologia da visão, né? Ele estuda a luz, a distância, o posicionamento, o tamanho, a visão direta, a visão refletida por um espelho, né, a refração, ele estuda espelhos e lentes, tudo isso na quinta parte. Então, ele é responsável por trazer de volta, né, por introduzir, talvez, muitos conceitos dos árabes, né, na ótica, tá certo? Na sexta parte, né, talvez a parte mais importante para a gente, né, para a história das ciências, é onde a sexta parte que ele chama de ciências experimentales, né, onde ele vai conduzir, né, um estudo da ciência experimental, incluindo uma revisão da alquimia, da fabricação de pólvora, das posições dos tamanhos dos corpos celestes. Ele antecipa invenções como o microscópio. Lembra que ele estava estudando lentes e espelhos? Né? Então ele vai antecipar que um dia, né, vai se criar um objeto que vai ser um microscópio, um telescópio, os óculos, máquinas voadoras, a hidráulica, navios a vapor, por exemplo. Ele vê todas essas potências, né, nessa física, nessa ciência experimental que ele discute no seu sexto livro. O último livro é um livro de ética e moral, né? Ou seja, não tem só física, né? Porque para ele tudo isso era necessário para um sacerdote, né? Para os mensageiros da fé cristã terem como armas, né? Para proteger o cristianismo, tá certo? Outro padre importante, né? É o Jean Buridan, né? Ele é um padre francês, ele vai optar por manter-se como clérigo secular, ou seja, padre, né? Ao invés de ingressar em uma ordem religiosa. Né, assim, ele não vai ser, né, ele não vai entrar na ordem dos beneditinos, ele não vai entrar na ordem dos franciscanos. Por quê? Porque isso para ele é uma forma de manter a sua independência intelectual. Né? Ele vai começar a pavimentar o que a gente vai chamar de Revolução de Copérnico na próxima aula. Tá certo? E ele é um dos primeiros a defender o ímpeto. Né? Ele introduz de forma definitiva a noção de inércia, né, que o Aristóteles tinha jogado fora. Lembra que o Aristóteles não tinha inércia. Né? Aristóteles, quando você joga um objeto, ele explicava que o objeto se mantinha em movimento por conta da
antiperistases, né? Ou seja, o objeto se movia, ocupava uma nova posição, o ar que estava ocupado, que estava nessa posição, ocupa a posição do que o objeto tinha, e isso gera vórtices que empurrariam, né, o objeto para frente. Né? Isso o Jean Buridan não vai concordar, ele vai dizer que existe um ímpeto, né? Ele vai introduzir de forma definitiva a noção de inércia. Né? E isso é importante. Né? Não existia inércia até aí no mundo aristotélico. Né? E ele é famoso também, né, pela sátira do Asno de Buridan, né, que é assim que é conhecido hoje, né, com a sátira à filosofia do determinismo moral como um paradoxo sobre o conceito de livre-arbítrio, né, forma semelhante já teria sido apresentada anteriormente em Sobre o Céu por Aristóteles. Né? O que é o determinismo moral? O determinismo moral é que uma pessoa nasce boa e outra pessoa nasce ruim. Né? Aí ele acha que esse determinismo não faz sentido. Aí ele dá como exemplo um burrico, né, um asno, que é por isso que fica conhecido como Asno de Buridan. E aí ele vai dizer assim, o asno ele tem necessidades, né, que são dele, e uma hora ele vai ter que fazer uma escolha. Se ele não puder fazer uma escolha, né, se ele não puder ter livre-arbítrio, né, e ele já for determinado a fazer algo, então ele teria problemas. Por exemplo, o asno, né, se ele for colocado a 10 metros a 5 metros, né, de um monte de feno, à direita do asno e a 5 metros de água à sua esquerda, se esse asno tiver sede e fome e ele não tiver livre-arbítrio, né, ele tiver determinado a fazer algo, né, se ele não tiver o livre-arbítrio de escolher ir para um lado para o outro, ele ficaria parado. Né, ele morreria de fome e de sede porque ele não teria capacidade de escolha. Né, isso é uma sátira que ele fala do determinismo moral. Ele não acredita que o ser humano nasce bom ou nasce ruim. Tá certo? Não, essa aqui é a frase dele sobre a inércia. Né, né, depois de abandonar o braço do arremessador, lembrando, né, aquele caso que você joga um objeto, por que é que ele continua se movendo? Por que é que ele não cai assim que você solta ele? Não. Depois de abandonar o braço de um arremessador, né, um projétil seria movido por um ímpeto, dado a ele pelo arremessador, e continuaria a ser movido enquanto esse ímpeto continuar sendo mais forte do que a resistência. Né? Esse movimento seria de duração infinita, caso não fosse diminuído ou corrompido, né, por uma força, né, que é por uma força contrária dirigida a ele, ou algo inclinando o objeto para o movimento contrário. Ele está dizendo que se não houver força de resistência, se não houver uma força externa, né, por uma força contrária dirigida a ele, um objeto que é arremessado continuaria se movendo para sempre de forma indefinida. Né? Então, Jean Buridan ele vai trazer a inércia de volta para a ciência, né, que vai ser muito importante para o Copérnico, para o Kepler e, em especial, para o Galileu. Né? Tá certo? Aqui é uma frase do Pierre Duhem. Né? Pierre Duhem é um historiador das ciências, né, do final do século XIX francês, né, no seu livro História das Doutrinas Cosmológicas de Platão a Aristóteles. Né? Jean Buridan teve a incrível audácia de dizer: o movimento dos céus estão submetidos às mesmas leis que as coisas cá de baixo. Né? A causa mantém as revoluções, isso aqui eu tenho que rever, não? A causa que mantém as revoluções das esferas celestes é a mesma causa que mantém a rotação do rebolo no ferreiro, né? Ou seja, aquela caixa que ele fica girando para soltar fuligem, se não me engano, né? O rebolo do ferreiro. Né? Há uma mecânica única, né? Ou seja, o Jean Buridan ele não defendeu só a inércia, mas ele dizia que a mecânica que descreve os corpos celestes é a mesma mecânica que descreve coisas mundanas aqui na Terra. Né? Então há uma mecânica única pela qual se regem todas as coisas criadas, a esfera do Sol e o peão que o menino põe em rotação. Jamais houve, talvez, né, no domínio da ciência física, né, revolução tão profunda, tão fecunda quanto esta. Né? Ou seja, ele vai ser o primeiro grande defensor de que as leis da natureza que regem o movimento dos corpos celestes são universais. São as mesmas leis da natureza que regem os movimentos dos corpos mundanos. Tá certo? E isso, né, é revolucionário, de fato. O Pierre Duhem, eu acho que ele está bem representado. Esse livro, História das Doutrinas Cosmológicas de Platão e Aristóteles, é um clássico. Né? Na próxima aula, a gente vai começar a próxima aula fazendo uma revisão curta, né, do Karl Popper e do
Thomas Kuhn, né, mostrar uma pequena contradição entre a forma de ver ciência desses dois, para poder falar da Revolução Copernicana. E aí, né, a gente vai falar de um cara depois que é o Wilhelm King, né, e o King, quando ele tenta fazer uma dialética dessa contradição entre o Popper e o Thomas Kuhn, né, ele vai recorrer a esse livro, né, da História das Doutrinas Cosmológicas do Platão e Aristóteles, do Pierre Duhem, e ele vai tecer uma coisa que é hoje conhecida como a tese de King e Duhem, né? Isso a gente vai começar a nossa aula da semana que vem por aí, tá certo? Aí, por último, né, não menos importante, Niccolò Doresme, né, o padre italiano, né, ele vai criticar os astrólogos e ele especula sobre a existência de outros mundos habitados, né, você começa a ter liberdade de pensamento, novas ideias vão surgir, né, ele vai utilizar o conceito do ímpeto, do Jean Buridan, para explicar o movimento da Terra e a ausência dos movimentos dos demais objetos, ou seja, se o ímpeto existe, a Terra pode estar em movimento e todos nós estamos em movimento com ela. Então não haveria não há necessidade do movimento dos demais objetos devido ao movimento da Terra, né? Isso era uma observação direta, factual, né, de que a Terra teria que estar parada porque nós não sentimos o movimento da Terra. Né? Se existe um ímpeto, a inércia, né, então a Terra pode estar em movimento e nós estamos em movimento junto com ela. Né? Então o Niccolò Doresme vai ser importante nisso porque ele vai pegar o conceito de ímpeto do Jean Buridan e vai, né, vai estender isso, a possibilidade da Terra poder se mover. Né? Isso vai ser muito importante para o Copérnico, porque o Copérnico vai botar a Terra se movendo em torno do Sol. Né? E aí ele pode botar a Terra porque ele vai defender, olha, existe a inércia. Se a inércia existir, a Terra pode girar em torno do Sol. Né? E por último, né, ele vai apresentar uma prova matemática, né, da regra de Merton. O que é aquela regra de Merton? Né, se você fizer um gráfico de velocidade em função do tempo, né, quando você faz um gráfico de velocidade em função do tempo, né, que você tem uma velocidade V0 e uma velocidade final, se você assumir, né, que essa aceleração é contínua, né, ou seja, a aceleração é constante, o que a gente sabe hoje do cálculo, né, é que o deslocamento é a área desse trapezoide, né, e o que ele vai propor é que ele vai dar uma prova matemática de que num gráfico de V contra T, a área, né, de como a velocidade se comporta com o tempo, né, essa área vai ser igual ao deslocamento, né? Ele vai dar uma prova para isso, né? Ou seja, ele vai mostrar, isso é algo que a gente já conhece, né? Isso é algo que é conhecido, tá certo? E aqui o que é que você vai ter, né? Se você for pegar aqui, né, ó, essa área do trapezoide, ele está dizendo o quê? Né? Essa área do trapezoide é o que? É base, né, vezes a soma da altura dividido por 2, né? A área do trapézio, então base, tempo, vezes a soma das duas alturas, então aqui você vai ter velocidade final mais velocidade inicial, né, dividido por 2. Essa é a área do trapezoide, ele está dizendo que isso é o deslocamento. Então, se você for olhar para cá, né, o que é isso aqui? Né, o que é V0 mais VF? A gente sabe que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Ó. Se essa velocidade inicial for igual a 0, a velocidade final é igual à aceleração vezes o tempo, e essa fórmula aqui, ó, esse cara aqui sendo igual a 0, essa fórmula aqui ela se reduz ao que a gente conhece hoje como sendo 1/2 da aceleração vezes t ao quadrado. Né? Isso aqui foi deduzido no século XIV ainda, certo? Amplamente conhecido, e ele dá uma demonstração matemática para isso. Tá certo? Então, meus caros, é isso que eu tenho para falar sobre a física, né, que sai ali de depois de Ptolomeu, né, até o final do século XIV. Tá certo? Alguém tem algum comentário? Como estamos? Vamos ver aqui perguntas, né? Ó, Gisele, eles coletavam dados astronômicos também. Gisele, essa pergunta era sobre quem? A pergunta foi há quase 1 hora atrás. Tu lembra sobre quem essa era a pergunta? Quando vocês perguntarem, levanta a mão. Levanta a mãozinha, porque aí faz o barulhinho, aí eu posso parar para responder. Não, sim, eu acho que depois eu mostrei, né, que eles tinham instrumentos de medidas astronômicas que eles aperfeiçoaram e alguns que eles até criaram, né? Então, os árabes, eles sim coletavam medidas astronômicas e eles aperfeiçoaram a forma de fazer essas medidas. Então, certamente, as medidas astronômicas dos árabes eram melhores até do que as medidas do Ptolomeu.
Tá certo? A Michelle aqui, né? Ele conseguiu dar uma explicação física para esse movimento usando o par de touche? Não, não, né? Ele só achou uma explicação mais simples, né? Ele consegue dar, ele vai conseguir fazer uma superposição, não vai usar só o par de touche, ele vai usar mais de um par de touche para conseguir dar para conseguir descrever a trajetória, a órbita dos astros. Mas o mais importante é o quê, né? O importante é que ele notou que com um modelo mais simples ele consegue ter órbitas diferentes. Ele tenta explicar isso, a órbita dos planetas, usando aquilo, usando o par de touche. Mas, a pergunta importante, sem nenhuma motivação física, né? Sem explicação física ainda para isso. Né? Essa busca por uma explicação física vai ser importante para o Kepler na próxima semana. Tá bom? A gente vai ver que o Kepler ele começa estudando astronomia com uma visão de mundo, e quando ele entrega o seu modelo final, que é o que é sintetizado pelo que hoje a gente chama as 3 leis de Kepler, ele tem uma outra visão de como devem ser modelos astronômicos, né? Que, ou seja, que os modelos astronômicos devem ter causa física, tá certo? Então, como tem causa física, ele não vai aceitar trajetórias muito complicadas, tá certo? Ele vai achar que trajetórias mais simples são mais prováveis de ter uma causa física. Ó, a Gisele aqui, ó, Roger Bacon e Francis Bacon são da mesma família? Não, não são. Francis Bacon a gente vai falar rapidamente na próxima aula, a gente vai ver que eles não são da mesma família, um era padre, não sei nem a origem do Roger Bacon, né, se ele vinha de família nobre ou não. O Francis Bacon vinha de família nobre, né, e ele só vai fazer filosofia porque ele vai ser preso, né, ele vai cometer crimes, vai ser condenado a não poder exercer a profissão que ele exercia, e ele resolve filosofar. Ele tinha muito dinheiro, então ele não vai ser executado, né? Ele era nobre. A Gisele pergunta aqui, o ímpeto está associado ao que hoje chamamos de momento? De certa forma, Gisele, sim, né? O ímpeto é inércia, né? A interpretação que o Jean Buridan, né? O significado que o Jean Buridan dá para o ímpeto é o significado de inércia. Né? E querendo ou não, né? O momento linear, né? Ou seja, a quantidade de movimento no ensino médio, o produto da massa vezes a aceleração, é uma medida de inércia. Né? Quanto maior a massa, mais difícil variar esse momento. Né? Se você tiver uma massa muito grande, você precisa de uma força maior para causar uma variação na quantidade de movimento, uma variação no momento linear. Né? E essa variação vai se proporcionar a força. Né? Então, o que a força faz? Modifica o momento. Quanto maior a massa, maior a força. Então, maior a inércia. Quanto maior a velocidade, maior o momento. Então, para fazer qualquer modificação, também precisa de mais força. Eu sempre gosto, quando eu dou Física 1, fazer essa pergunta, né? Você pega uma bolinha de chumbo, né? Pega uma bolinha de chumbo, tá certo? E uma bolinha de isopor do mesmo tamanho. E aí você joga a bolinha de isopor na cabeça da pessoa. A bolinha de isopor não vai doer, ela tem menos massa, ela é menos densa. Então, quando ela bate na sua cabeça, a mudança de momento dela, o fato dela parar de se mover, né, o fato dela mudar a direção, houve uma mudança de momento linear, causa menos dor. Por quê? Porque foi menos necessário, menos força, né? Ela entrou menos na sua testa. Se eu fizer isso com uma bolinha de chumbo, né, o que é que vai acontecer? Essa bolinha de chumbo vai doer, porque ela tem mais massa, né? Então você precisa de mais força. Então, o momento está diretamente relacionado à inércia e, portanto, o ímpeto está diretamente relacionado ao momento, tá certo? Né? Sempre outra que eu gosto de fazer é, você tem um caminhão, né? Você tem aquela bolinha de isopor, eu jogo aquela bolinha de isopor para você andando, aquela bolinha de isopor está andando a 1 metro por segundo. Você consegue parar ela? Facilmente. Né? Então, o momento dela, massa vezes aceleração, tem pouco momento, que a massa é pequena, você para fácil, pouca força, tinha pouca inércia, uma medida de inércia. E aí, quando você tem um caminhão agora, um caminhão andando a 1 metro por segundo vindo na sua direção, é muito melhor que você saia da frente ao invés de tentar parar. Porque agora tem muito mais momento, a inércia é muito maior, você parar aquele caminhão, mudar o movimento dele, precisa de uma força cada vez maior. Tá certo? Lauro, sim, essa aula fica disponível, ela vai estar gravada, né, ela tá sendo gravada, ela tá sendo gravada, pronto. Ela está sendo gravada e vai ficar disponível no YouTube da pós-graduação de Física, né? Aí você procura, talvez você já não ter visto, que é na pós-graduação, os vídeos, todas as aulas dessa escola de Física do Ceará, né, estão disponíveis no YouTube da pós-graduação de Física da UFC, tá certo? Eu não gosto de abrir muito o meu YouTube, não, porque aí aparecem umas coisas que eu vejo, né? Aparecem as coisas que eu assisto. Eu acho isso um pouco invasivo, né? Mas
Deixa eu ver aqui, né? Se você procurar aqui, né, pós-grade UFC, Física UFC, né? Você vai achar a página da pós-graduação da Física, pós-grade Física UFC. Né, você clica aqui em vídeos, você vai ver que todos os últimos vídeos, né, são da Escola de Física do Ceará, né, que já tem até algumas minhas, algumas eu já vi, né, tal. As minhas estão aqui, né, ó, tá aqui a primeira e tá aqui a segunda, né, essa aqui foi minha esposa vendo a primeira aula, ela desistiu, eu acho, 10 minutos da segunda. Né, então você pode vir aqui assistir, tá certo? Então, todas as aulas estarão disponíveis aqui, né? E se você agora, né, você não conseguiu vaga, por exemplo, na cadeira de quântica do professor Raimundo, né? Se você queria assistir quântica com Raimundo, mas não só deu para pegar a história da física com o Saulo, o que é que você faz? Você assiste a minha cadeira aqui, meu cursinho aqui de boa, e depois você vai aqui, clica e assiste do Raimundo falando de mecânica quântica, tá certo? Então, você não conseguiu vaga, você não vai ter o certificado de que você fez o curso, mas você ainda pode, né, assistir o conteúdo que você tem interesse, né, se o seu interesse original não era o que você conseguiu, né, tem de astrofísica, tem física de buracos negros, tem matéria mole, biofísica, tem vários, né, então, são vários tópicos aí na escola, tá certo? O Emanuel está compartilhando o link, ó, quem quiser pega e copia, tá certo? Então, meus caros, agradeço a presença de todos mais uma vez, né? Eu acho que tivemos um pouco menos da semana passada, mas eu acho que o número vai ser por aí mesmo, uns 20 por aula. Temos mais 2 aulas, espero que as 2 sejam interessantes, né? E espero que as 2 que já tivemos garantam que vocês queiram assistir as próximas 2. Tá certo? Então, meus caros, um abraço, tchau, tchau, e até sábado que vem. Tá bom?